Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o meu amigo Adriano Pereira. Assim como eu, estou aqui compartilhando com vocês o estudo do Vem Segue para nos ajudarmos. O Adriano Pereira, ele compartilha o vídeo da conferência, tá bom? Nos ajudando a estudar os discursos da conferência. Ontem ele fez um vídeo da conferência, né? O canal dele é chamado Meu Propósito, e ele fez um vídeo chamado... É um quadro que ele tem, que é conferência comentada. Ele faz uma conferência comentando ali os discursos. E ontem eu aprendi, né, algo novo, inédito ali, que eu não sabia, por meio do discurso, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha, talvez, prestado tanta atenção. E o Adriano, ele compartilhou e eu gostei demais. Então, vão lá no canal dele, se inscrevam, tá bom? E estudem também a conferência, é importante. Então, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, inclusive desse último discurso que ele fez ontem, tá bom? Só clicar lá, acompanhar, e aí depois vocês me falam se vocês aprenderam algo novo, tá bom? Porque eu aprendi algo novo ali na compartilhamento que ele fez da mensagem, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do link para vocês. Depois também vou deixar aqui no topo dos comentários para vocês. Também eu quero convidar vocês para uma reunião familiar. Eu vou dar uma reunião familiar na segunda-feira, 20 horas. Vocês todos estão convidados, tá bom? Olha, eu estou preparando uma mensagem muito bela, tá bom? Eu tenho pensado em vocês em fazer essa reunião familiar. Então, eu estou preparando uma mensagem muito bem preparada para vocês aí. É cerca de 30 minutos a gente faz essa reunião familiar, tá bom? Das 8 às 8h30 ali. Bom, então, todos estão convidados. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link, tá bom, da noite familiar, para vocês entrar lá no grupo, tá bom? Para receber o link da reunião familiar. Então, vamos lá. Vamos começar hoje aqui estudando, então, as Escrituras. Alma, capítulo 37, a gente estudou o versículo 37, então a gente dá continuidade aqui ao versículo 38, tá bom? No versículo 38 aqui em diante, bom, tem uma reunião familiar que eu gostava muito de fazer na missão. Eu fazia com as pessoas que estavam aprendendo o Evangelho, ou também em reuniões familiares com os membros da igreja. Ela é uma brincadeira que se faz, tá bom? Talvez seja um pouco mais complexo de explicar aqui, mas a partir do momento que vocês conseguirem pegar um pedaço de papel e anotar os números que eu vou falar, e brincar algumas vezes com algumas pessoas, vocês vão entender a lógica da brincadeira e aí então fazer uma aplicação de acordo com a Escritura, tá bom? Então eu vou começar com a brincadeira depois, porque essa brincadeira tem um simbolismo, tá bom? Então tá, a brincadeira é assim: quem falar 20 primeiro ganha, mas tem regra, né? Então é do número do 1 vai até o 20. Essa brincadeira se brinca apenas duas pessoas, tá bom? E aí quem chegar primeiro no número 20 ganha. E a regra é o seguinte: a pessoa só pode falar um número ou dois números seguidos, tá bom? Por exemplo, se eu começar, eu posso falar 1, aí a outra pessoa pode dizer 1, 2. Não, se eu falei o 1, ela não pode falar mais um, que eu já utilizei, né? Então, se eu falar 1, aí a outra pessoa fala 2, 3, aí eu posso falar 4, a pessoa vai falar 5, 6, aí eu posso falar 7, 8, né? Então posso estar intercalando, mas a regra é que eu posso falar dois números ou falar um número de uma vez, tá bom? E assim, quem chegar no número 20 primeiro, ganha. Essa é a brincadeira, tá bom? Então eu gostava de fazer essa brincadeira, porque na verdade, ela parece um joguinho que você está fazendo com duas pessoas, mas existe um caminho que você está traçando para chegar no 20. E aí quando você entra nesse caminho, e você sabe qual é o caminho, você não sai mais, você ganha de qualquer jeito, tá bom? Então vou explicar aqui, quem tiver papel e caneta aí para anotar, né? Eu depois volto o vídeo aí, pega os números para saber como ganhar da outra pessoa, porque tem um simbolismo aqui que está justamente nessa mensagem, tá bom? Então a brincadeira é assim. Então eu sempre dou a oportunidade também da pessoa ganhar. Então eu permito que a pessoa comece, e às vezes eu até erro o número de propósito, tá bom? Para ver se a pessoa consegue acertar e chegar no número 20, tá bom? Mas é assim,
tem alguns números chaves que, se eu falar, a pessoa não consegue me tirar do caminho, eu não perco, tá bom? Então, parece um jogo, mas na verdade, se você está no caminho, a pessoa não consegue te tirar, tá bom? Então, a brincadeira é assim, eu começo, eu falo 1, 2, aí a pessoa pode falar 3, 4, aí eu vou falar 5, porque eu sei que o 5 é o número que vai me ajudar para chegar no 20. Aí se a pessoa falar 6, aí eu falo 7, 8, porque o 8 é o número que eu tenho que chegar para chegar no 20. Se eu chegar no 8, eu já ganhei. É isso que eu quero que vocês entendam. Se eu falar o número 2, eu já ganhei. Se eu falar o número 5, eu já ganhei. Se eu falar o número 8, eu já ganhei. Se eu falar o número 11, eu já ganhei. Se eu falar o número 14, eu já ganhei. E se eu falar o número 17, eu já ganhei. Porque se eu falar o 17, a outra pessoa, por exemplo, vai falar 18, 19. Aí eu vou falar 20. E se eu falar o 17, a pessoa falar 16. Aí eu falo assim, 17. Se eu falar 17, aí a pessoa vai falar só 18. Aí eu falo 19, 20. Então não tem como, se eu chegar no 17, não tem como eu não chegar no 20. Eu vou chegar no 20, tá bom? Mas para mim chegar no 17, eu tenho que chegar no 14, por exemplo. Se eu falei 14, aí a outra pessoa pode falar 15. Aí eu vou falar 16, 17. Tô no caminho, tô no número certo. Então, se eu falei 14, a pessoa falar 15, 16, aí eu falo só um número, eu falo 17. Então, é uma brincadeira para ver quem chega no 20, mas eu já sei o caminho. Então, isso tem um simbolismo, tá bom? Eu vou tentar fazer essa brincadeira com vocês qualquer hora aí. Mas é só anotar os números, tá bom? E tenta praticar com outra pessoa que você vai pegar a lógica da brincadeira. Então, os números o número 2, o número 5, o número 8, número 11, número 14, número 17 e o número 20, tá bom? Então, essa é a brincadeira. E após brincar algumas vezes e a pessoa depois perceber que existe um número chave para você chegar no 20, aí então você vai ler aqui, Alma, capítulo 37, você lê o versículo 43, 44, 45 e 46. Esses 4 versículos, que também fala de um simbolismo da liahona, e eu associo com o simbolismo dessa brincadeira, tá bom? Esses números, eles são representativos, tá bom? Para que o número 20, por exemplo, pode representar chegar no reino celestial. Então, o que eu preciso para chegar no reino celestial? Aí eu vou numerando os números, né? O número 2, ler as escrituras. Número 5, orar sempre. Número 8, ser batizado. Número 11, receber o Espírito Santo. Ir ao templo, guardar a palavra de sabedoria e assim até chegar no reino celestial 20. Tá bom? Então essa brincadeira é bem interessante. Vamos lá para o nosso estudo de hoje. E aí depois, se vocês praticar com alguém, eu acho que vocês vão pegar a lógica dessa brincadeira aí. Vamos lá então aqui, o versículo 38. A alma continua a falar aqui com Elamã, dizendo: E agora, meu filho, tenho algo a dizer a respeito daquilo que nossos pais chamaram de esfera ou guia, ou nossos pais chamaram de liahona, que por interpretação é bússola, e que o Senhor a preparou. Então aqui no livro de Mórmon, né, no versículo 38 aqui em Alma, 37, versículo 30, é o único lugar que é chamado aquela esfera que Leí achou de liahona, que por interpretação significa guia. E aqui ele vai fazer um simbolismo, ele vai fazer um paralelismo que esse guia, essa bússola, tá bom? Que guiaram Leí até a terra da promissão, de Jerusalém até a terra da promissão, também é um simbolismo da palavra de Deus, que vai nos guiar até o reino celestial. Então eu gosto bastante dessa mensagem aqui. Vamos lá, o versículo 39. Eis que nenhum homem poderia fazer uma obra tão esmerada. Eis que foi preparada para mostrar nossos pais o caminho que deveriam seguir no deserto. Então, a liahona, né, aquela esfera que Leí tinha, era para guiar eles para chegar no caminho do Senhor. Ou seja, para guiar no deserto, ou seja, no meio das dificuldades. A palavra de Deus nos serve para nos guiar nesse deserto, tá bom? Enquanto não estamos com o Senhor.
serve para nos guiarmos para voltar à presença do Senhor. E aqui ele fala como funcionava, né, essa liahona. A liahona funcionava por meio da fé, tá bom? Ela captava a fé da pessoa e era por meio da fé que ela funcionava. Olha o que diz o versículo 40. E funcionava para eles segundo a sua fé que tinham em Deus. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus poderia fazer com que aquelas agulhas lhe indicassem o caminho, eis que assim sucedia. Portanto, eles seguiram esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus, dia após dia. Eu gosto aqui, né, que fala que assim, por meio da fé, aqueles ponteiros, né, igual uma bússola, tem uma agulha, e ela ia se movimentando de acordo com a fé deles, mostrando o melhor caminho no deserto, indo pelos lugares mais férteis no deserto, para que eles não padecessem fome, sede. Então, a liahona guiava eles ali por meio da fé que eles tinham em Deus, tá bom? Algo interessante aqui que falou é que, por meio disso, eles viram vários milagres. E também ele fez uma associação. E assim, muitos outros milagres são realizados por meio de Deus, por meio do poder da fé. Mesmo sem liahona, muitos milagres são realizados por meio de nossa fé no Senhor. Versículo 41 diz: Todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram de exercitar sua fé e diligência. E então essa maravilhosa obra cessaram, e eles não progrediram em sua jornada. Portanto, se demoraram no deserto, ou seja, não seguiram o caminho direto e sofreram fome e sede por causa de suas transgressões. Então, por causa que era muito simples, né? Só olhar ali na liahona, eles acabaram sendo negligentes, né, com a fé deles, e aí então eles acabaram no deserto passando por muitas aflições, conforme menciona aqui, passaram por fome, sede, por conta deles não terem seguido ali a liahona, né, a esfera, porque eles não depositaram fé em determinado momento. Aqui então, o versículo 43 em diante, é o versículo que justamente tem aquela brincadeira dos números que eu falei. Após explicar, né, a brincadeira dos números, então o versículo 43 em diante diz assim: E agora, meu filho, eu desejaria que compreendesse que essas coisas não deixam de possuir um simbolismo, pois como nossos pais foram negligentes em prestar atenção a essa bússola, ora, essas coisas eram materiais, não prosperaram, o mesmo se dá com as coisas espirituais. Então veja que ele está falando de simbolismo. A liahona era algo físico, algo palpável que eles podiam pegar. E ele está falando, olha, essas coisas não deixam de ter um simbolismo. Assim como é as coisas materiais, as coisas espirituais também acontecem. Como eles não deram atenção àquela bússola, que era algo material, tá bom? Eles passaram fome, sede. Também, as coisas espirituais, se nós não dermos atenção, não formos diligentes com as coisas de Deus, também nós vamos passar por dificuldades, tá bom? Então ele faz essa analogia. Igual a brincadeira do número que eu estava fazendo. Se você conhece o caminho dos números, você vai chegar no 20. Isso é um simbolismo. Se você conhece o caminho para ir até o reino celestial, tá bom? Você vai chegar no reino celestial. É só você não se desviar desse caminho, porque Jesus Cristo já fez a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa, temos que ser batizados, ser confirmado como receber o Espírito Santo, temos que guardar os mandamentos, temos que guardar a palavra de sabedoria, fazer convênios com o Senhor no tempo. Então esse é o caminho. Então se eu já sei o caminho, é só eu trilhar esse caminho. É isso que está falando aqui. O versículo 44 ele continua. Pois é tão fácil dar ouvido às palavras de Cristo. Você acha isso? Fácil dar ouvido às palavras de Cristo? Essa é uma escritura, não somente nesse versículo, mas no outro versículo mais para baixo aqui. Também ele vai falar que é muito fácil, tá bom? E aí a gente vai explicar por que é fácil. Aqui ele diz, pois é tão fácil dar ouvido às palavras de Cristo, que ela te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para nossos pais dar atenção a essa bússola, que lhe apontava o caminho reto para a terra prometida. Então olha aqui o simbolismo de novo, assim como a liahona, ela apontava o caminho reto
para a terra prometida, assim também as palavras de Cristo nos apontam o caminho reto para uma terra além, melhor do que essa, é o simbolismo que ele está trazendo aqui, que é o reino celestial. As palavras de Cristo nos conduz para o reino celestial. Lindo, né, essa mensagem aqui. Bom, então aqui ele fala sobre dar ouvido às palavras de Cristo. As palavras de Cristo estão nas Escrituras, mas também estão nos profetas e nos líderes que nós temos, tá bom? Então, ou seja, assistir à conferência geral é dar ouvido às palavras de Cristo. Mais uma vez, agradeço o Adriano do canal Meu Propósito por compartilhar a conferência conosco, né? Estudos da conferência. Então, não deixem de se inscrever aí no canal do Adriano, tá bom? Vou deixar o link aqui. Então, isso é estudar a palavra de Cristo, né? Seguir a palavra de Cristo, ouvir os líderes, os profetas. Continuando aqui, ele fala a explicação desse simbolismo, versículo 45. Pergunta agora, não há nisto um simbolismo? O simbolismo que ele está falando aqui é da Liahona. Assim como a Liahona trouxe Leí para a terra prometida, assim também as palavras de Cristo vai nos levar para a eternidade, bom, vai nos levar para o reino celestial. Então ele fala aqui, pergunta agora, não há nisto um simbolismo? Pois tão certamente quanto este guia trouxe nossos pais para a terra prometida, por terem lhe seguido o curso, também as palavras de Cristo, se lhe seguirmos o curso, nos conduzirão além deste vale de tristeza, a uma terra de promissão muito melhor. Então, é só colocar em prática, né, a palavra de Deus, ser guiado como uma bússola. Então, como Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, as palavras de Cristo é que nos guia para voltar à presença do Senhor. O versículo 46, voltando aqui o assunto, né, que ele fala que é fácil dar ouvido às palavras de Cristo. Então, ele responde aqui no versículo 46. Ó meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho. E ele fala que o caminho é fácil, né? É fácil o caminho do Evangelho? Bom, eu enxergo aqui de seguinte maneira. Ele está falando sobre os registros sagrados, sobre as Escrituras. É difícil você tirar 5 minutinhos para ler as Escrituras? Não é difícil. Só que por ser tão simples, a gente negligencia, acaba não fazendo o nosso estudo pessoal. Mas é fácil dar ouvido às palavras de Cristo, aprender as palavras de Cristo, elas são fáceis acessos para nós. Nós temos elas na palma da nossa mão, as Escrituras, tá bom? Então, nesse aspecto é fácil. Outra coisa, quando ele fala que é fácil o caminho, se você está no caminho, é fácil. Mas se você se desvia, acaba se tornando difícil. Por exemplo, você está no caminho guardando a palavra de sabedoria. Agora, se você se desvia do caminho e quebra a palavra de sabedoria com um entorpecente, alguma coisa que realmente acaba viciando, aí é difícil largar o vício para entrar no caminho. Então não é que o caminho é difícil, é que nós complica. Nós que complicamos o caminho. O caminho é fácil, mas a gente complica. Quando a gente sai do caminho, às vezes para retornar é muito doloroso, tá bom? Aí tem que largar vício, tem que largar pecado, hábitos, muitas coisas aí, tá bom? Então, o bom é se manter no caminho. O caminho, na verdade, é fácil, mas a gente complica. Então, essa é a explicação aqui. Então, o versículo 46 diz, ó meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho, pois isso sucedeu com nossos pais, pois assim me foi preparado, para que se olhassem, pudessem viver. O mesmo se dá conosco, o caminho está preparado, e se olharmos, poderemos viver para sempre. Né? O caminho, eu gosto daqui que o caminho está preparado. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não preciso inventar um caminho para ir ao reino celestial, para estar com Deus. Cristo, ele é o caminho. Tenho que seguir a Jesus Cristo, seguir as palavras de Cristo, o exemplo que ele nos deixou. Tá bom? Então, a lógica e o simbolismo que eu faço com os números é esse, que quando a gente sabe o caminho, a gente consegue chegar. Então, a gente precisa aprender o caminho, chegar e seguir esse caminho que é Jesus Cristo. Também, no simbolismo dos números, eu compartilho com as pessoas como chegar no 20, eu ensino elas, e aí eu falo o seguinte, né?
quando nós sabemos o caminho, nós podemos ensinar outros a seguir o caminho. Ou seja, compartilhar o evangelho e ajudar eles a também trilhar esse caminho, né, para chegar ao reino celestial. Tá bom? Então esse é o simbolismo. Finalizando o último versículo aqui, o versículo 47 diz assim: E agora, meu filho, não deixes de cuidar dessas coisas sagradas. Sim, não deixes de confiar em Deus para que vivas. Dirige-te a este povo e proclama a palavra, e sê moderado. Adeus, meu filho, né? Assim ele despede a carta para o filho dele aqui, né? Outra coisa que ficou muito forte que ele falou aqui: não sejamos negligentes por ser fácil o caminho, né? Não é porque é fácil ler as escrituras que eu vou deixar de ler as escrituras. Quando eu falo fácil, é você ter um tempo, né, realmente para ouvir uma mensagem como essa, para estudar as escrituras, nem que seja 5 minutos. Então é fácil, mas por ser tão fácil, a gente acaba negligenciando e passa aí semanas sem estudar, e não é isso que nós devemos fazer. Então, mais uma vez, parabéns a todos, né, que acompanham aqui o canal diariamente, o estudo das escrituras diariamente. O Vem Segue-me é para ser diariamente. Então, eu estou aqui para nós estudarmos diariamente junto às Escrituras. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.